disso, os distritos perdem o contato com a criminalidade, não sabem o que está ocorrendo no bairro. Vou dar um exemplo. Um indivíduo é surpreendido pela polícia militar cortando uma rixa para abrir um automóvel, fazer uma ligação. É contravenção. Terceiro, termo circunstanciado. Aquele indivíduo ele não pode nem ser levado para o distrito. E ele atua no bairro, ele é ladrão no bairro. Ele é levado para uma central, a lei diz assim, é menor potencial ofensivo, é feito um termo circunstanciado e o indivíduo vai embora. Então aquele indivíduo que poderia ser investigado pelo distrito do bairro, ele sequer é levado ao distrito. E os distritos continuam fazendo aqueles boletins de ocorrência que não implicam em prisão em flagrante, em termo circunstanciado, em apreensão de adolescentes, ou seja, só os casos de somente. Então o que nós estamos invertendo? Nós estamos pegando os recursos dessas centrais e distribuindo de maneira equânime pelos distritos. De maneira que o menor distrito terá 4 equipes de policiais. Então, durante o dia, todos os distritos funcionam de segunda a sexta-feira. Todos os distritos da capital. À noite, há uma diminuição de quase 75% do volume de ocorrências em toda a capital do estado de São Paulo. Então se optou, e nós continuamos, trabalhando com 27, ou seja, 3 ou 4 por seccional. Nós temos 8 seccionais em São Paulo, então dá 27 distritos policiais. Esses 27 distritos trabalharão com 5 equipes. Por que 5 equipes? Dá muito tempo para o policial descansar, o merecido descanso. Só que daqui para frente, eles vão trabalhar todas as noites, inclusive sábados, domingos e feriados durante o dia. Então é todas as noites de segunda a sexta, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e feriados. Aí os distritos vão trabalhar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, com no mínimo 4 equipes de polícia judiciária. O que isso quer dizer? Então são 4 delegados, cada qual com a sua equipe de polícia judiciária. De maneira que, se na segunda-feira for a equipe A, ela trabalha das 8 às 20 horas, mas nas costas dessa equipe tem mais 3 trabalhando lá. As outras 3 equipes vão continuar no distrito, vão saber de tudo que se passa no distrito, vão interagir com a comunidade, porque serão sempre os mesmos delegados, coordenados por um delegado titular com as respectivas equipes. E nós estamos dizendo o seguinte, a capacidade laboral, a capacidade de trabalho máxima que uma equipe suporta é de 200 inquéritos por ano. Só que hoje nós temos em trâmite, em circulação, no DECAP, 106 mil inquéritos policiais. E nós precisamos dar conta desse nosso acervo. Nós temos que dividir esse número de inquéritos pelo número de escrivães e de delegados. Só que quando nós partimos para a investigação, a tendência, num primeiro momento, é de aumento desse número de inquéritos policiais. Porque os bandidos, os criminosos passam a ser detidos, passam a ser autuados, passam a ser identificados. Então, normalmente, há um aumento na demanda. Mas sem querer me distanciar muito da explicação. Então, no mínimo 4 equipes. Nos primeiros dias com 3, porque os delegados chegarão agora em maio. Nós vamos receber, além dos que estão aqui no DECAP, que irão sair, que irão para o interior, que serão substituídos, nós receberemos mais 40 delegados de polícia. De maneira que vai dar para, em termos de delegado de polícia, não há mais necessidade. 40 delegados, ótimo. Então o menor distrito, como disse o Dr. André, deu como exemplo a Vila Joanildo, são 4 equipes de polícia judiciária. Ele trabalha na segunda-feira, a equipe, entre as 20 horas, está lá no distrito. Na terça-feira, essa equipe desse delegado, ele não precisa estar lá novamente às 9 horas da manhã, que é o início do expediente normal. Porque ele tirou 12 horas no plantão, e os senhores sabem que quem tira 12 horas, não fica 12 horas, acaba ficando 13, 14 horas, até fechar, até ir embora. Então no dia seguinte, ele vai trabalhar só meio período, de maneira que aquela manhã, ou até logo depois do almoço, para ele cuidar dos seus afazeres e descansar fisicamente.
Na terça-feira, então, uma outra equipe, a equipe B, estará à frente do plantão, com as outras duas fazendo polícia judiciária. Então, no distrito, nós sempre teremos equipe de maneira a atender o público. Se um delegado não der conta, se chegar 2 ou 3 flagrantes, o que é muito difícil, nós teremos equipes para dar esse suporte. Mas o que é importante é que esses delegados, esses investigadores e esses escrivães, trabalharão só na Vila Joaniza, só no Capão Redondo, só em Santo Amaro. Eles terão condições de interagir com os senhores, de conhecê-los, de conhecer melhor o bairro. Por isso é que nos primeiros dias nós nos preocupamos aqui em saber onde é que moram os nossos policiais. Eu fui procurado por alguns dos senhores aqui que vieram me solicitar até transferência de um ou outro policial, porque o que nós observamos? Tem policial que trabalha, estava em exercício na cidade de Tiradentes, mas ele mora em Santo Amaro. E nós pegamos alguns policiais aqui que moram em Santo Amaro e estão trabalhando lá na Zona Leste. Nós pegamos policiais com graves problemas de saúde e não adianta insistir que esses policiais têm que ser transferidos para um lugar mais cômodo, em que ele possa prestar uma assistência melhor. Ou seja, nós não podemos tratar os policiais como números. Esses policiais são pessoas como nós. Nós temos que ouvi-los, entendê-los. Porque se eu deixar um policial descontente lá no Morumbi, o seu Celso e outros vão reclamar, falando, ele não quer trabalhar aqui, ele quer trabalhar em outro lugar. Ele não quer trabalhar aqui porque ele mora lá no Itaim Paulista. Então isso é que tem que ser observado, e normalmente não se observa essa situação dos policiais. Então os policiais, eles vêm e trabalham com raiva. Eles não conseguem se expressar, é uma coisa muito mínima que eles podem. Então nós mudamos esse enfoque e estamos, na medida do possível, tentando melhorar a situação dos policiais. Um outro aspecto que é muito importante é que já há algum tempo na Polícia Civil está vingando a meritocracia. O que quer dizer isso? É pela classificação no concurso público, tanto no concurso como no curso de formação técnico-profissional. Porque senão o último classificado, ele se sente no direito de procurar alguém e chegar aqui e falar, eu quero ir para tal lugar, como se a polícia fosse dele. E não pode ser assim. Então nós estamos com critérios objetivos, tratando todos de maneira igual. Então vai sentar aqui, como sentaram os agentes de telecomunicações, o primeiro classificado no concurso, nós colocamos os plantões disponíveis, ele escolheu, eu quero ir para lá, porque lá é do meu interesse, e assim foi até o último classificado. E a margem de erro, ou a margem de injustiça, cai para 10, 15%, porque às vezes o último classificado no concurso só restou, um exemplo, o Jaçanã, mas ele mora lá em Parelheiros. Mas fica mais fácil se evitar injustiça dessa maneira. Segundo aspecto, ingressou plantão, tem que ir para o plantão. Não adianta o sujeito ingressar na polícia e ir para um departamento especializado e o policial lá no plantão, como disse o doutor André, fica desacreditado, desmotivado, porque ele sabe que nunca vai conseguir sair do plantão, ele vai ser esquecido no plantão. Então nós conseguimos inverter essa situação de maneira que quem ingressa hoje vai para o plantão. E a perspectiva de permanência no plantão é mais ou menos aquela do estágio probatório obrigatório, determinado por lei, que é de 1.095 dias, ou seja, 3 anos. Ele fica 3 anos. Depois, se ele quiser sair do plantão, ele tem que demonstrar por quê, e se tem aptidão, e se tem capacidade técnica para integrar uma equipe especializada. O que eu quero dizer com isso? Ele quer ir para o DENARC? Ele quer ir para o DHPP? Ele quer ir para o DEIC? Ele fez curso de especialização na academia? Não, mas ele fez. Então, o outro vai. Então, enquanto nós não nos preocuparmos com isso na nossa instituição,
instituição, não lavarmos a roupa suja, que mostrarmos que nós estamos querendo acertar, nós estamos querendo ser o mais justo possível. Não adianta, nós vamos ficar despejando em cima dos senhores pessoas descontentes que vão maltratá-los, não vão investigar, não estarão motivados. De maneira clara, de maneira muito transparente, que ninguém, eu não me daria o risco de chamá-los aqui no DECAP para ficar contando história. O que eu falei aqui para os policiais, eu não posso dar aumento salarial, mas eu posso dar um pouco mais de dignidade para eles. E que eles entendam, como eu espero que todos entendam, que essa sistemática aqui é a mais justa e a mais adequada à nossa criminalidade. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: o policial, apesar de todas as dificuldades, ele é muito mais interessante num bairro onde ele sabe quem são os criminosos. Onde o bandido sabe que, se for surpreendido, ele vai ser levado no distrito do bairro, e lá os policiais são sempre os mesmos que vão investigá-lo e que vão em cima. Que nem quando estava lá em Santo Amaro, não é o policial que tem que ter medo do marginal ou se sentir preocupado, e sim o marginal é que tem que ficar preocupado. É o que eu falo, tem que ir lá, tem que saber onde mora esse criminoso, como é que é o criado mudo dele, quais são os aposentos dele, e falar para a família dele que nós estamos no encalço dele, deixá-lo preocupado. Porque nós estamos vendo hoje policiais que estão sendo mortos simplesmente porque são policiais. E às vezes, em horário de folga, surpreendidos e assassinados na frente de suas esposas, de seus filhos, porque portam uma carteira funcional. Verdade. Isso nós não podemos admitir. Podemos admitir, sim, que o policial, quando ele ingressa na polícia, é inerente à função ele trocar tiros com o criminoso sabendo que lá está uma viatura, ele atira no policial, o policial atira nele, faz parte do risco. Por isso é que nós recebemos o risco de vida, por isso é que nós ingressamos na polícia. É a única profissão que oferece a sua vida em benefício da sociedade. Mas o que nós não podemos tolerar é que esse policial, num momento de folga, por ser policial, seja abatido como um cordeiro. O que é isso? Que situação é essa? Então é essa motivação que eu estou procurando passar aos policiais e falar: vamos para os distritos e mostrar que, apesar das dificuldades e dos poucos recursos humanos, nós temos que começar a reverter essa situação. Porque quando o doutor André falou aqui que o índice é baixo, o índice é baixo sim. E é baixo porque nós não estamos investigando. Porque os policiais do bairro dos senhores estão só fazendo boletins de ocorrência que não atinge a criminalidade. É verdade. Porque toda a criminalidade é levada para uma central. E isso tecnicamente não funciona. Funciona dando recurso para os distritos. Agora, no primeiro momento, nós não temos condições de dar os recursos necessários. Então, o que nós fizemos? Fomos diminuindo, separando, tentando de maneira equânime mandar tantos homens para esse distrito pela movimento de polícia judiciária, para começarmos. Porque se nós não começarmos, se eu ficar como diretor, falar: olha, eu vou começar quando receber os recursos humanos necessários, nós não vamos fazer nunca. É verdade. Então, nós temos que começar. Então, eu perguntei para os policiais: qual é o tempo que nós aguentamos sem reforço? Qual é o tempo que os senhores me ajudam e aguentam sem reforço, sem reclamar, que eu não quero ir toda hora lá pedir? Qual é o tempo? 4 meses. Durante 4 meses eles estão comprometidos em se desdobrarem e aguentarem até chegar os reforços necessários aqui no DECAP. E isso os senhores devem valorizar, prestigiar os policiais de cada bairro dos senhores, porque não é uma jornada muito desgastante durante 4 meses suportar uma carga de serviço que nós vamos suportar. Como eu disse, o concurso que já está terminando e logo eles chegarão, são 40 delegados de polícia que vai nos permitir preencher 23 distritos aí dos senhores que estão funcionando com 3 delegados. Vai para 4, para bom atendimento durante o dia. E deixar essas centrais de flagrante com 5 delegados de polícia. Aí o que o doutor André foi muito delicado, o que ele quer dizer?
que também com vagabundo nós temos que ser enérgicos. Porque se o delegado tem 5 equipes, está com uma equipe de investigadores de escrivão, ele não pode maltratar a comunidade. Segundo, a comunidade... Eu tenho muita experiência porque eu trabalhei em desvio de bairro. A pessoa, ela não liga de esperar um pouquinho na delegacia, não. Desde que ela perceba que os policiais estão empenhados e estão trabalhando. O que a pessoa não quer é ser tratado com desdém, quer ser humilhado. É isso que a pessoa não quer. E o que a pessoa deseja no final é que o caso dela seja resolvido, mesmo que ela tenha que esperar um pouco mais. E eu fui bombardeado na entrevista coletiva com o jornalista como se isso fosse... Não, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Agora, a questão é o que eu falei. Só sabe quantas vezes uma pessoa vai durante toda a existência dela numa delegacia de polícia? Não passa de 3. Quem vai mais é porque ou é jornalista, ou é policial, ou é advogado. Ele vai toda hora. O presidente de você. Não é verdade? Aí vai toda hora. Normalmente, a pessoa vai 3 vezes durante toda a existência. Ainda fala assim, e uma foi para tirar a identidade. Não é? Então, quando você é vítima de um roubo, ou de um caso grave, como é que nós vamos atender? Tem que ouvir essa pessoa com calma. Tem que saber as características do criminoso, as circunstâncias em que o roubo ocorreu, descrever bem o que foi subtraído, o que foi levado pelo criminoso, não é? Então tem outros lugares também que se demora muito, você não fala nem com a pessoa. É que eu falo, tenta se encerrar um plano de telefonia, fica lá no telefone, ou uma TV a cabo, não é verdade? Agora, então repito, tem que tratar com respeito às pessoas, com urbanidade, falar a verdade. Aí a pessoa espera-se um pouquinho, espera, explicar que às vezes tem um caso grave na frente. Quantas vezes, como diz o doutor André, nós chegamos num pronto-socorro, nós consideramos o nosso caso grave, às vezes uma forte dor de cabeça, uma forte dor de garganta, febre de quase 40 graus, mas de repente chega um sujeito que sofreu um acidente automobilístico, está entre a vida e a morte, ou ele é socorrido imediatamente e passa na tua frente, ou a coisa é grave. E não é por isso que nós vamos ficar falando mal do pronto-socorro. Não, não. Nós estamos sendo francos e sinceros. Nós estamos colocando aqui os nossos recursos, o que nós temos e como nós pretendemos fazer. O que nós pedimos aos senhores é entendam a forma. Não adianta ficar mostrando que atende rápido, mas não se investiga o problema dos senhores, o crime que aconteceu. Porque os criminosos, para eles está muito bom. Eles vão continuar roubando, nós vamos continuar tendo 500 roubos por dia, o índice vai explodir cada vez mais e nós não vamos resolver, enxugar gelo. Então nós temos que cortar. Cortar profissionalmente. Por isso é que nós desenhamos esse projeto. Está dando para entender até aí, senhores? Então, por favor, doutor André. Uma das ideias também é que cada equipe de polícia judiciária seja responsável por uma parte da área territorial do distrito.